Bom, então vamos começar a primeira rodada de discussão do projeto Regiões Integradas da Bahia. É um projeto formulado com a participação de inúmeras instituições públicas e privadas, universidades, instituições do governo da Bahia, e é um projeto que tem o objetivo de criar ambientes propícios para o desenvolvimento de ideias, de projetos sobre vários temas e que estejam focados inicialmente para uma região da Bahia, que é a Chapada Diamantina, lindíssima região da Bahia, e que nós escolhemos os temas que pudessem ser iniciados, temas que já estão sendo trabalhados por alguns pesquisadores, não é? E nós estamos fazendo agora essa primeira rodada com o tema do PSA, e para isso nós temos hoje a presença aqui de Álvaro Cedenho, da Costa Rica, e eu passaria a condução dos trabalhos para Naira. Naira é uma doutoranda da Universidade do Estado da Bahia, da Universidade Estadual de Santa Cruz, é a Universidade do Estado da Bahia, e Naira tem desenvolvido desde o mestrado esse tema, o estudo sobre esse tema do PSA, e agora continua do doutorado, e Naira hoje vai conduzir a conversa aqui com o estimado Álvaro Cedenho, que tem uma larga experiência em algumas questões do ambiental relacionado a desenvolvimento econômico e social. Por favor, Naira. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Como o Edgar mencionou, meu nome é Naira Coelho. Hoje a gente está dando abertura à primeira rodada de discussão sobre a temática de pagamentos por serviços ambientais. Esse tema que vem ganhando crescente popularidade entre os gestores, cientistas e sociedade em geral, principalmente após a publicação da Lei Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais em janeiro desse ano, Lei 14.119. O PSA é um instrumento inovador porque ele promete gerar um incremento na conservação ambiental por meio de incentivos positivos, isso baseado no princípio do provedor-recebedor. E para a abertura dessa primeira rodada de discussão, vamos falar sobre uma experiência internacional, sobre o programa de PSA da Costa Rica. Isso porque a Costa Rica foi uma das pioneiras do mundo no uso da abordagem do PSA. E o seu programa nacional já soma mais de 20 anos de experiência. O PSA da Costa Rica já beneficiou mais de 18 mil famílias, mobilizou mais de 524 milhões de dólares em projeto e conservou mais de 1 milhão de hectares desde a sua criação em 1997. Por ser um dos programas mais antigos, vem sendo bastante estudado e utilizado como modelo para outras iniciativas. Foi premiado em 2020 pela ONU como Projeto de Ação Global para o Clima. E para falar mais sobre essa iniciativa pioneira, convidamos o costarriquenho Álvaro Cedenho Molinari. Álvaro é formado em Direito, possui um mestrado em Paz e Transformação de Conflitos e outro em Políticas Públicas e Administração. Trabalhou como embaixador e diplomata da Costa Rica na China, no Japão e na Suíça, e atualmente é consultor em temas de regeneração e diplomacia corporativa em sua empresa Perfectable. Álvaro, seja bem-vindo, agradecemos o seu aceite de participação do nosso evento e fique à vontade para fazer a sua explanação. Muito obrigado, Naira. Para mim um grande gosto de participar, um grande prazer de participar nessa conversa aqui com vocês. E desde o primeiro contato que eu tive com o seu grupo, eu senti uma grande saudade por Bahia. Fiquei lá 10 dias de visita no ano 2014, justamente quando foi a Copa do Mundo, e por essas coisas estranhamente misteriosas da vida, eu tinha comprado um ingresso para um jogo de quartas de final, que era naquela Arena Fonte Nova, como se chamava antes.
E aquele jogo, eu tinha pronosticado que ia ser um jogaço, tipo Itália, Espanha, alguma coisa do tipo. E acabou sendo a Costa Rica que jogou esse jogo contra a Holanda. Então, bom, das coisas que eu lembro, foi muito emocionante. Eu tenho um grande carinho pela sua cidade e também, para mim, foi um descobrimento de um Brasil diferente ao Brasil que eu estava acostumado. E, bom, além disso também, por muitos anos já escutei falar tantas maravilhas da Chapada Diamantina. E, então, se eu posso contribuir um pouquinho a proteger esse tesouro da natureza, do planeta, eu gostaria também poder fazer esses esforços de hoje e qualquer outro que fosse possível. Então, eu tinha preparado algumas ideias que eu queria utilizar como uma guia para essa conversa, e depois aí a gente pode continuar batendo papo, fazendo algumas perguntas, e eu vou compartilhar a tela, acho que eu posso compartilhar a tela minha aqui. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, estamos vendo. Ok. E vocês estão vendo um esquema aqui com umas cores que tenho na tela? Sim. Ok. Então, vou começar e queria falar um pouco sobre a história do mecanismo de pagamento por serviços ambientais da Costa Rica, falar um pouquinho sobre os serviços ecossistêmicos ambientais, depois falar um pouco também sobre negócios verdes e, finalmente, dar uma olhada no futuro, que poderia ser interessante também. E também para nós, para Costa Rica, porque uma das grandes, não quero falar críticas, mas uma das circunstâncias que está acontecendo hoje em dia com o pagamento por serviços ambientais é que já está virando velho e já tem outras opções de melhoramento, né? O PSA foi criado antes da internet na Costa Rica e hoje em dia tem umas ferramentas e uns recursos que dariam para dar uma renovada nesse programa. Falando um pouco da história, a primeira metade do século XX na Costa Rica foi uma história bastante triste de desmatamento no país. E eu lembro, sendo uma criança, no fim dos anos 70, olhar na rua umas árvores que devem ter tido uns 2 metros ou mais de diâmetro. Era realmente madeira muito fina, que deve ter ficado nessas florestas nossas por centos de anos. E elas eram cortadas com muita facilidade, transportadas com absoluta transparência. E aí, nos anos 50, um grupo de pesquisadores da Universidade da Costa Rica começaram a achar que talvez isso não estava correto, que talvez isso ia ter umas consequências ambientais para a gente. E eles começaram a observar como estavam mudando os padrões de chuvas em alguns lugares do país, principalmente na floresta nubosa, que a gente chama, que fica para cima de 3.000 metros de altitude. Então, eles criaram uma iniciativa popular, ou seja, cidadãos que ficaram interessados em levar essa preocupação ao Congresso, com a intenção de parar o desmatamento. E aí, esses esforços deles, depois de 10 anos, conseguiram que o Congresso criasse a Lei Florestal de 1969, que foi, bom, a nossa primeira lei florestal, na verdade. E aquela lei tinha por objetivo parar o desmatamento, mas depois de 10 anos de implementada essa lei, ficou claro que, mesmo com os mecanismos para reduzir ou parar o desmatamento, não tinha os incentivos adequados para estimular o reflorestamento. Bom, mas depois de 19 anos de aprovada aquela lei original, 19 não, 29 anos, finalmente a Costa Rica se declarou no ano 98
como um país com desmatamento zero. Então, demorou quase 30 anos para conseguir o objetivo atingido pela lei, que era o objetivo daquelas pessoas, aqueles pesquisadores universitários que tiveram 10 anos atrás. Então, estamos falando que esse já é um processo de quase 40 anos. Isso levou o Congresso a discutir de novo por outros 10 anos, até que em 1979 foi criada a segunda lei florestal. E essa lei já incluía uns incentivos para promover o reflorestamento. Então, em paralelo com a redução do desmatamento, também foram criados alguns mecanismos para estimular o reflorestamento. O primeiro deles foi um que realizou uma fundação chamada Fundecor, que é uma fundação que tem ainda no seu controle umas áreas protegidas muito importantes, o que eu chamaria de cerrado aqui, só que não sei se bate exatamente com a definição de cerrado que tem vocês, porque aqui inclui vulcões, tem umas altitudes muito importantes nessas montanhas, uns ecossistemas bastante especiais e fonte de muita da água que entra no centro do país, onde mora a metade da população. Então, o primeiro exercício de PSA que foi feito por essa fundação é de 1988, só que esse não é oficialmente a criação do PSA na Costa Rica. E depois, um tempo depois, em 1996, foi criado o FONAFIFO, que é o Fundo Nacional de Financiamento Florestal. E esse fundo já tem 25 anos, e nesses 25 anos, e um pouco mais, talvez antes de existir formalmente, já investiu perto de $1 bilhão em PSA. E a origem do PSA para a gente, depois daqueles primeiros exercícios experimentais de Fundecor, acabou sendo a criação de um pequeno imposto à gasolina, aos combustíveis fósseis. A gente não tem etanol aqui, como vocês, mas então nos combustíveis fósseis tem uma série de impostos e um deles, muito pequenininho, é um dinheiro que vai para a FONAFIFO. Então, a FONAFIFO tem esse dinheiro que entra constantemente e consegue espalhar esse dinheiro entre proprietários de terras, principalmente daqueles ecossistemas que são considerados com alto valor ambiental. Então, justamente falando de serviços ecossistêmicos, tem sido muito importante a recuperação de floresta, né? E também a recuperação de biodiversidade, particularmente o efeito tão fundamental que tem os polinizadores na indústria agrícola, que a Costa Rica tem uma indústria agrícola robusta, importante, bom, guardando as proporções, né? Costa Rica é um país quase 200 vezes menor de tamanho que o Brasil, mas a gente tem uma grande quantidade de indústrias agrícolas que são produzidas para exportar a outros países. Então, se é uma dinâmica importante, a dinâmica agrícola, então a importância dos polinizadores é fundamental. E, evidentemente, também a água, que aqui a gente tem muita água, só que já dava para observar oscilações nesses padrões de água, de chuva, de mantos aquíferos, dos rios principais do país, e então era muito importante considerar também o valor ecossistêmico da água, e em geral, a última medição que foi feita no ano 2017 determinou que, juntando todos esses valores ecossistêmicos, a valoração econômica estava considerada perto de 1,8 bilhões de dólares por ano, e aí isso inclui uma indústria turística bastante robusta também. Antes da pandemia, a Costa Rica estava recebendo mais de 3 milhões de turistas por ano. Numa população de 5 milhões, é uma porcentagem importante da população da Costa Rica que era itinerante, se posso falar assim. E, principalmente, a grande maioria desses turistas vinham no país justamente para conhecer e para se engatar com a natureza. Então, virou
uma espiral virtuosa de criação de negócios como resultado de preservar as florestas e estimular o reflorestamento de aqueles ecossistemas que foram desmatados. Então, entre os valores ecossistêmicos, além do turismo, também está a indústria agrícola que eu mencionei, a produção de energia, porque a Costa Rica hoje já tem quase 100% de eletricidade de fontes renováveis, e dessa eletricidade, perto de 70% é hidroeletricidade. Então, é muito importante garantir que tem os fluxos de água e a possibilidade de ter água armazenada, que para a gente, a água, bom, para qualquer indústria hidroelétrica, a água é uma bateria. Então, é muito importante ter essa bateria para você conseguir ligar e ter eletricidade quando você precisar, mesmo na época seca. E também para pesquisas e para a criação de outros empregos, esses serviços ecossistêmicos têm sido muito valiosos. Então, a gente fala que talvez o mais importante negócio que a Costa Rica fez nos seus 200 anos de vida republicana tem sido a criação de pago por serviços ambientais. Porque a gente investiu 1 bilhão em 30 anos, 25 anos, e está recebendo 1,8 bilhões por ano em serviços e valor ecossistêmico. O terceiro ponto que eu queria tocar é sobre negócios verdes. E aí, acabei de falar do nosso turismo ecológico, ou melhor dito, turismo orientado à natureza. E antes do PCA, não existia turismo na Costa Rica. Quando eu me formei do colegial, meu primeiro emprego foi como guia turístico. E tinha muitos poucos turistas que estavam vindo para Costa Rica. O país não era conhecido. E aí, pouco a pouco, foi aumentando o conhecimento e o destino, e também a indústria globalmente. Turistas ficaram mais afins a viajar a lugares que estavam sendo protegidos e preservados, então Costa Rica virou um destino turístico importante. Bom, obviamente, acabei de falar também do PCA, e tentamos pensar sempre como que vai ser o PCA do futuro. Tem aqui também esse mecanismo de sistema silvipastoril, que, na verdade, eu tive que procurar a tradução a português, então não sei se é correto, mas é um sistema de produção de gado que tem a ver muito com reflorestamento, com sombras nos terrenos, e, bom, obviamente, a nossa indústria de gado é muito pequena, muito mais pequena do que era, muito menor do que era 40 anos atrás. Tem outros países muito mais eficientes produzindo gado, mas a gente continua produzindo lácteos. E a Costa Rica exporta lácteos para 12 países na região, então sempre tem gado. E hoje em dia tem esses sistemas produtivos de gado que incluem o reflorestamento, que é muito importante. E depois tem o exemplo mais recente, que talvez nasceu um pouco com a pandemia, que é da agricultura regenerativa. E aí isso também inclui a recuperação da fertilidade dos solos, e no projeto atual que a gente está desenvolvendo, nos primeiros 6 meses de participação, com uma plantação experimental de 10 mil metros, a gente conseguiu produzir 23 toneladas de alimentos orgânicos. E então isso está virando uma grande curiosidade para outras pessoas que têm umas condições socioeconômicas de vulnerabilidade, que moram em espaços onde tem terra abundante e terra degradada, que foi utilizada para produção tradicional de gado anos atrás. E agora a gente está tentando recuperar solos e aumentar a produtividade e as condições socioeconômicas dessas comunidades vulneráveis através de mecanismos que ajudem a desenvolver negócios que são considerados verdes. E, finalmente, o último tema que eu queria falar um pouquinho era sobre a visão ao futuro, do que a gente vê do lado
dos PSA orientados com as novas tecnologias. Como eu falei no começo, o PSA na Costa Rica foi criado realmente antes da internet. E hoje em dia que tem internet das coisas, existe a possibilidade cada vez mais tangível de colocar sensores para conseguir ter uma melhor leitura das florestas e saber como está o nível de umidade, se tem temperaturas oscilantes, como está a presença de polinizadores ou de outras espécies de biodiversidade. E também estão sendo desenvolvidos, de jeito experimental, alguns sensores para tentar medir o sequestro de carbono nos solos. E isso vai ser muito importante, porque isso vai ajudar a PSA a se engatar com mercados de carbono, que eu vou falar disso. Bom, aqui no quarto lugar está os mercados de carbono, e posso falar disso de uma, porque esses mercados digitais, vinculados com empresas de finanças digitais, ou tecnologias de finanças, os fintechs, vão conseguir que as pessoas criem seus próprios critérios de investimento, incluindo conservação ambiental, do jeito que vire automática a contribuição à PSA em algum outro país. Outra iniciativa que também está surgindo é blockchain, e eu sou consultor para uma iniciativa que está surgindo no Brasil, junto com uma empresa que está baseada na Costa Rica, para utilizar o blockchain como um mecanismo para garantir e certificar que esses dinheiros que são recebidos para a PSA são transferidos diretamente a proprietários de RPPNs no Brasil. E essa empresa se chama Natus, já foi criada em junho, e agora em agosto vai começar a comercializar esses certificados digitais para a venda de PSA no mercado global. E depois tem, uma quantidade de ferramentas utilizando satélites que produzem imagens, dados, ou até utilizam esses outros sensores laser que permitem saber qual que é a cobertura da floresta, para ter uma melhor ideia de qual é o sequestro de carbono, quanta água está segurada nas florestas, e todas essas tecnologias estão se espalhando muito rápido. Então, eu percebo que talvez nos próximos 8, 10 anos vai ter muita mudança nessa indústria, nessa direção, e isso vai obrigar as nossas políticas públicas a se adaptar e aproveitar todas essas tendências que vão ajudar a gente a cumprir de um jeito mais efetivo as missões que estão sendo desenhadas como critério de PSA. E dentro da nova tecnologia, o último que anotei aqui é uma iniciativa recente do ano passado de juntar todas as tecnologias que estão sendo orientadas à natureza. Aí isso que se chama hoje Nature Tech já está sendo observado de perto pelas Nações Unidas como um potencial aliado público-privado para ter ferramentas à mão que ajudem a atingir melhor essas metas que têm a ver muito com mudanças climáticas e essa emergência climática que está acontecendo hoje em dia. E, finalmente, hoje em dia temos umas circunstâncias totalmente diferentes das circunstâncias iniciais que existiram quando a Costa Rica criou o pagamento por serviços ambientais. Número um, o novo capital que existe proveniente da filantropia. Eu sei que tem muitas pessoas um pouco bravas com o Jeff Bezos, o criador de Amazon, porque ele se gastou 24 milhões de dólares viajando 3 minutinhos ao espaço a semana passada, mas o ano passado ele doou $1 bilhão para ONGs internacionais que trabalham com temas meioambientais. E isso é parte de uma promessa que ele fez no ano 2015, quando foi assinado os acordos de Paris, de doar 10 bilhões de dólares para iniciativas ambientais no mundo. Então, eu não estou falando que compense o gasto da viagem para o espaço, mas o senhor também está fazendo um esforço importantíssimo do ponto de vista da filantropia
para ajudar a gente a completar as nossas metas ambientais. Segundo, o investimento que está acontecendo hoje em dia em capital natural. Tem exemplos, bom, a Costa Rica sendo um deles, mas não é o único, que já entenderam os países que é um super bom negócio investir em capital natural, porque aí é justamente onde convergem a biosfera com os incentivos econômicos que são precisos para recuperar a robustez dessa biosfera e garantir um bem-estar para as comunidades humanas e também outras espécies. Depois tem muitas iniciativas de agricultura inteligente, que já não precisa o desmatamento, já não precisa a quantidade de químicos tóxicos para produzir alimentos seguros, sanos, de um jeito controlado, em quantidades importantes. O exemplo da Holanda, que é um país muito pequeno, com umas condições naturais muito difíceis, é praticamente um pantano a Holanda, e além de ser pantano, é um pantano nórdico, então tem um inverno muito difícil por 8 meses do ano, e mesmo nessas circunstâncias, os holandeses estão produzindo hoje em dia produto agrícola 100 vezes, com 100 vezes maior produtividade que a Espanha, que tem umas condições naturais ótimas para a produção agrícola. Então, essas soluções também poderiam dar um respiro aos ecossistemas do mundo e ajudar a se engatar com mecanismos de PSA. E, por último, a possibilidade que a gente tem hoje de escala e dimensão global das soluções. E volto ao exemplo do sistema Natus, que procura utilizar blockchain para atrair fundos para PSA em RPPNs no Brasil. A possibilidade de escala internacional, simplesmente por ser uma tecnologia digital, é imensa. E isso também dá para acreditar que tem possibilidades para pensar em uns mecanismos de PSA 2,0, 4,0, uma coisa já muito mais moderna que permita a gente, com simplesmente o uso da tecnologia que a gente tem na nossa sacola, ativar o desejo e a curiosidade e o interesse de proteger os ecossistemas. Então, até aqui era a apresentação que eu tinha planejado, e gostaria de saber se tem outras perguntas para a gente continuar a nossa conversa. Nossa, Álvaro, muito legal sua apresentação, muitas novidades, né? Imagino que para todos que estão aqui conosco, muitas novidades. E eu me surpreendi, assim, sobre esses PSAs do futuro, achei bem legal. E será que você poderia contar, assim, um pouquinho para a gente o PSA da Costa Rica, né, nesse contexto que ele veio para o combate ao desmatamento e dentro de todo esse potencial mesmo que a Costa Rica tem de turismo, da biodiversidade, da questão da água, como que ele veio auxiliando, né, na preservação disso, e quais foram, assim, as principais modificações que o design do programa teve desde quando ele foi criado em 97 até hoje em dia, com mais de 20 anos, né, de experiência, que ele fez, quais foram as principais modificações que ele fez nessa tendência, e assim, diante desse PSA do futuro, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o PSA da Costa Rica vai deixar de existir, ou ele só vai agregar todas essas possibilidades que você mostrou, assim, de que forma isso seria? Será que todas essas ferramentas que você mostrou, eles são nomes diferentes para esse investimento no capital natural? Porque o PSA é esse reconhecimento e investimento no capital natural, né? E todas essas novas tecnologias, elas seriam essa continuidade, só que em novo formato. E como que o PSA da Costa Rica caminharia nesse sentido? Bom, eu acho que uma das principais críticas que tem o PSA atual é que está muito desfasado da realidade. Então, se você registra uma propriedade dentro do esquema de PSA,
essa propriedade não pode ser utilizada para nenhum outro projeto que tenha a ver nem com regeneração ou alguma outra atividade que for produtiva para os donos, para os proprietários. E isso é uma crítica. Outro problema que o sistema ainda tem é que tem muita mais demanda de donos de terras que querem se registrar que a capacidade que tem o sistema de aceitar essas pessoas, essas propriedades. E não é necessariamente por falta de dinheiro, mas por falta de capacidade de se abrir para aceitar todas essas petições que existem. Mas, além disso, eu também acho que todas as propriedades que já foram reflorestadas e viraram florestas secundárias, daqui a pouco já não vão precisar mais do mecanismo de PSA, porque vai ter outras opções comerciais, públicas ou privadas, que ajudem a esses proprietários a continuar espalhando a ideia de que o reflorestamento e a preservação do capital natural é um bom negócio, seja por turismo, seja por utilização de tecnologias ou por algum método agrícola que seja de baixo impacto. E também tem a outra questão, que é o que vai acontecer daqui, sei lá quando, mas daqui 20 anos, quando a quantidade de gasolina que é vendida seja muito menor à atual. Então, o dinheiro que cria ou que alimenta o fundo para reflorestamento através do PSA vai virar muito pequeno ou vai desaparecer. Que, na verdade, se eu tivesse que escolher, eu preferiria que não existisse a gasolina e então teríamos que procurar um jeito diferente de financiar o PSA. Por isso, eu acho que não é simplesmente uma questão de oportunidade, é uma questão de necessidade de deslocar esse mecanismo tão bem sucedido, tão importante para nós e na nossa história, das fontes fósseis de energia. Entendi. A gente tem um dos convidados querendo fazer uma pergunta, é a professora Mônica. Mônica, fica à vontade para direcionar sua pergunta. Oi, Álvaro. Gostei muito da apresentação e das colocações que você fez. E aí vai surgindo algumas questões aqui, mais de dúvidas, porque a gente vê, eu não conheço a realidade costarriquenha, né? Conheço a realidade brasileira, e aí fico pensando como é que funciona lá e como é que a gente poderia, né, pensar para a nossa realidade aqui. Então, a primeira questão que me surge é assim, quais foram as estratégias que foram adotadas para atrair esses donos, esses produtores, né, para o PSA? Por quê? Porque quando a gente fala aqui da nossa região, a maioria é de pequenos produtores e esse PSA ele foi adotado numa configuração muito de recursos públicos, né? O que, em certa medida, limita ainda mais o que você falou, o crescimento, quer dizer, incluir mais pessoas, porque você tem um limite de recurso, né? De fonte de recursos para distribuir para esses produtores, né? E, assim, como é que, a partir dessas estratégias que foram adotadas, que atraíram esses produtores, e que perfil é esse desses produtores, como é que vocês conseguem manter essa política? Assim, por exemplo, esse capital, esse financiamento, vamos dizer assim, ele vem muito de recursos privados, mais de recursos privados do que de recursos públicos. Me parece que, pelo que você apresenta, sim, né? Então, vem a partir disso daí. E, assim, a gente tem talvez um pouco mais de dificuldade, né? De restrição mais financeira, que eu digo, para poder atrair esse capital. Quais seriam essas estratégias mesmo que você vislumbra, né? Que você
pelo todo o teu conhecimento aí, tua experiência, que poderia ser utilizada também para alguns casos brasileiros, né? Mesmo sabendo que existem essas diferenças de ecossistemas, diferenças de uma opção de elementos aqui postos, né? Bom, era isso. Obrigada. Obrigado, Mônica. Bom, talvez é importante, uma coisa que eu não falei, é que 25% do território costarriquenho já é protegido legalmente como terras públicas em formato de parques nacionais, reservas biológicas, refúgios de vida, fala vida silvestre em português? Sim, vida silvestre. Uhum. Ok? Então, 25% do território já é protegido. Então, existe isso cria um incentivo econômico, mas não financeiro, adicional para as propriedades privadas que ficam perto dessas áreas conservadas, porque então o interesse é continuar se ampliando. Hoje em dia que já mudou a cultura, já tem muitos, milhares de pequenos proprietários na Costa Rica que preferem ter uma pequena pousada lá no meio do mato com 2 habitações para alugar e tal, do que trabalhar a terra em produto agrícola. Então, tudo virou uma mudança que eu chamaria uma mudança de cultura. E isso foi resultado, em parte, desse mecanismo, mas não simplesmente, porque nos anos 70, quando estava acontecendo aquele grande desmatamento ainda, foram criadas a maioria das áreas protegidas nos anos 70. Não são parques nacionais muito antigos, tem 50 anos de existir, ou menos. Então, essa mudança de cultura aconteceu na geração, vamos falar, na geração dos meus pais. E aí, isso começou a virar uma mudança que ajudou a fazer mais fácil que um proprietário de terra privado fosse se registrar no mecanismo PSA. Principalmente, bom, e outra coisa, que quando começou o PSA, originalmente, sobretudo porque tinha pouco dinheiro para investir, originalmente faziam umas pesquisas para determinar se o terreno tinha alto valor ecossistêmico. Então, se tinha alto valor ecossistêmico, davam prioridade. Se ficava perto de um rio, se ficava numa montanha onde tem muita chuva, então tinha um pouco mais de valor ecossistêmico, e aí priorizavam para dar dinheiro nessas propriedades. Outra coisa, a quantidade de dinheiro que é dada é relativamente pouca. Realmente que não é uma quantidade de dinheiro como para que um produtor de café decida sair da indústria do café e entrar no registro de PSA. Não bate isso. É simplesmente um pequeno incentivo que é melhor que nada para deixar a propriedade se reflorestar, em vez de tentar desenvolver alguma indústria agrícola com muitas dificuldades e com poucas margens de ganância de dinheiro, né? Isso que eu acho que também é parte do esquema, mas só para repetir que todas as propriedades, se não a imensa maioria das propriedades que estão no esquema PSA são privadas e são pequenas. E também acho que tem uma diferença entre uma propriedade privada pequena na Costa Rica e uma propriedade pequena privada no Brasil. Deve ser uma diferença importante de tamanho. Sim, certamente, pelas dimensões continentais, né? Genesi, que é funcionário do INEMA, é o órgão ambiental aqui da Bahia, também vai fazer uma pergunta.
Genesi, seu microfone está desligado. Desculpa. Boa tarde, Álvaro. Acho que sua palestra foi muito interessante. Ela trouxe assim, uma abordagem bastante inovadora, né, do que a gente tem visto aqui na literatura com PSA aqui no Brasil, em algumas estratégias que você colocou. E a minha pergunta ela vai muito direcionada à questão de estratégias de escolha, vamos dizer assim, de bacias hidrográficas para abastecimento público. Eu queria saber se vocês têm um programa direcionado de PSA para essas áreas visando melhoria de qualidade, né? Qualidade e disponibilidade hídrica para essas regiões que abastecem, né, os grandes centros, as cidades. E uma outra questão é com relação ao monitoramento desses projetos. Que uma grande dificuldade que nós temos aqui no Brasil é justamente o monitoramento hidrológico, o monitoramento vegetativo das espécies que foram ali incorporadas, plantadas, o efeito disso no ambiente, no ecossistema, e não simplesmente uma medição, né, de que o agricultor cumpriu com aquelas tarefas ou obrigações dele perante um contrato. Então, seriam essas duas questões voltadas mais às áreas de abastecimento público, os mananciais estratégicos que vocês têm para abastecimento, e também com relação a processos de monitoramento contínuos nesses programas de PSA na Costa Rica. Muito obrigado. Obrigado a você, Genesi. Olha, eu não conheço a profundidade ou a temática das bacias hidrográficas, mas eu sei que esse era um dos critérios originais para determinar se uma propriedade merecia entrar no esquema de PCA quando começou. Mas, honestamente, eu não tenho muito conhecimento do assunto. Eu sei que existe, eu sei que tem, eu sei que é muito importante também pela hidroeletricidade, que talvez vai um pouco além do que você está falando, porque não é simplesmente suministro para consumo humano, também é para a produção de eletricidade e para a irrigação agrícola. Então, esses detalhes específicos eu não tenho. Mas concordo com você que o monitoramento é uma dificuldade, e acho que o ano passado, o anterior, 2019, teve uma matéria no jornal falando que o Fonafifo tinha descoberto centos de propriedades que estavam registradas e recebendo dinheiro, que estavam sendo utilizadas para outras coisas, que não é a parte do regime. Então, também tem essas violações. E também é difícil de monitorar. Mas aí é onde eu acho que ferramentas digitais, como informação, imagens satelitais, poderia ajudar muito com isso. E a gente conheceu, 2 semanas atrás, uma empresa de uma estadunidense que ela cresceu na Costa Rica e ela desenvolveu uma ferramenta que ajuda você, utilizando dados públicos de satélites, identificar o tipo de biodiversidade que tem em qualquer ecossistema no mundo. E, na verdade, que é muito impressionante, porque se você utiliza esses esquemas digitais, você pode saber hoje em dia se ainda tem uma floresta ativa, ou se a floresta está se desenvolvendo, ou se, pelo contrário, a floresta está decrescendo. E esse tipo de sistemas deveria facilitar o monitoramento, só que também é sabido que no setor público, para que seja possível fazer esse monitoramento, tem que ter umas reformas nas regras de como você vai fazer aquela coisa. Então, aí poderia ter alguma dificuldade de que ou seja de pouca prioridade política, ou que tenha interesses de pessoas que não necessariamente estejam afins a esse tipo de monitoramento digital mais automatizado. Sim. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Então eu vou fazer.
Se não tiver mais alguém... Eu queria. Eu queria. Pode fazer, pode fazer. Genesi, você quer? Tanto faz. Então, só para fazer uma complementação, já que eu estou aqui. Eu trabalho com unidade de conservação aqui na Bahia, né? E aqui na região metropolitana de Salvador. E eu queria saber se existe aí na Costa Rica um programa de PSA que esteja contemplando unidade de conservação. Você falou muito dos parques, né? Existe 25% do território já é protegido com unidade de conservação. Que tipologia são essas unidades de conservação? Proteção integral, nós temos aqui o uso sustentável, que permite conciliar atividades produtivas com a preservação dos recursos naturais, ou aquelas mais restritivas. Como que se dá a relação? Existe algum programa, algum direcionamento de mecanismo de PSA voltado ou incorporando unidade de conservação? Nós temos aqui na aprovação da lei recente aqui no Brasil de PSA, ele incorpora a questão das RPPNs, como você colocou aí, como passível de implementação de mecanismo de PSA. E aí na Costa Rica, como é que é essa relação de unidade de conservação com esse mecanismo? Olha, a gente criou nos últimos anos, uns 10 anos atrás, o Sistema Nacional de Áreas de Conservação. E esse sistema não tem nada a ver com PSA, tem um orçamento público que é bastante importante, mas também gostaríamos que fosse maior. E eles tomam conta de todas essas áreas de conservação que são públicas ou público-privadas. Eu não conseguiria te falar qual que é a diferença entre um parque nacional, uma reserva biológica, um refúgio de vida silvestre. Não sei a diferença, mas está todo regulado dentro do Sistema Nacional de Áreas de Conservação, que se chama SINAC. Fora disso, tem o FONAFIFO, que é quem controla o PSA. Então, são duas instituições diferentes e, obviamente, quem é o Ministério Retor é o Ministério de Ambiente. Mônica? Bom, eu queria retomar duas questões. Uma que você tocou, que era acerca de polinizadores, né? Eu acho que você fala um pouco... Gostaria que você retomasse um pouco essa questão de polinizadores, quando você fala lá de algumas estratégias de políticas, eu acho que foi uma das que você mostrou lá. E uma outra questão que às vezes chama atenção é quando você, por exemplo, trata de produtores, né? E esses produtores, por exemplo, eles têm que fazer uma escolha, né? E você mesmo comenta que o recurso recebido por esses produtores muitas vezes não são suficientes para ele abandonar completamente a atividade, vamos dizer, de maior fonte de renda para ele. Então, a gente entra numa discussão, uma outra discussão, que é uma discussão em relação à produção de alimentos, né? Então, muitas vezes, essa discussão a respeito de serviços ecossistêmicos, de aumentos dessas áreas que são tão relevantes, elas muitas vezes parecem entrar em choque com a questão de produção de alimentos, da produção agrícola. E aí vem a questão da produtividade, que seria um mecanismo, vamos dizer, da gente dar capacidade de produção agrícola maior em áreas menores, né? Então, assim, a Costa Rica, ao ampliar consideravelmente essas áreas protegidas, eu vou chamar assim, tá? Não sei se é muito adequado, mas vou chamar áreas protegidas. Isso não causou nenhum impacto, por exemplo, na questão da produção agrícola ou da produção de alimentos para vocês? Como é que vocês enfrentaram isso, ou se isso não foi relevante? Muito interessante a sua pergunta, as suas perguntas, Mônica. E eu estava pensando, começando pelo fim, que tem diferenças importantes entre o que significa um grande produtor agrícola na Costa Rica e o que significa um grande produtor agrícola no Brasil.
Então, o incentivo de desmatamento, acho que aqui é muito menor. Bom, evidentemente é menor, já que a nossa indústria agrícola continua crescendo, mesmo com PCA, mesmo com parques nacionais, e sem desmatamento. Mas cresce porque adiciona valor em forma de tecnologia ou de talento humano, e não em escala de terreno. Para falar um exemplo, a indústria do café. A Costa Rica, até o ano 1980, era o maior produtor de café do mundo. Hoje em dia, não aparece nem nos primeiros 10, porque tem outros países que produzem muito mais café. Mas desde o ano 88, o Estado costarriquenho criou uma lei para criar o Instituto do Café, e quando criou essa lei, também criou uma proibição para utilizar o tipo de café robusta. Então, a Costa Rica só produz café arábica. E essa qualidade arábica, por meio da biotecnologia, mantém uma qualidade que é considerada como uma das melhores do mundo. Então, mesmo que a quantidade de café é proporcionalmente muito pequena hoje em dia, a qualidade continua sendo suficientemente boa como para que a indústria continue produzindo e exportando. Bom, eu sempre falo que o costarriquenho não sabe tomar café bom, porque todo o nosso café bom vai para fora. Então, aqui não se bebe café bom. E essa é uma indústria que recebeu estímulos, financiamento, regulação política e tal, para melhorar a rentabilidade da indústria sem necessariamente afetar as restrições ambientais. Na Costa Rica, o proprietário de terreno para a produção de café, na mídia, tem terrenos que medem 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Então, 20 mil metros quadrados nunca vai ser um bom negócio alugar ou menos comprar um trator para trabalhar a terra com uma máquina. Então, essa terra tem que ser trabalhada por mão de obra, por pessoas. E, além disso, as melhores regiões para café na Costa Rica são nos terrenos vulcânicos, que tem umas inclinações que é impossível entrar aí com o trator. Então, isso dificulta competir com o Brasil, a Colômbia, o Equador, em termos de quantidade de café. E a gente só pode concorrer em qualidade. E voltando ao primeiro ponto que você estava falando sobre os polinizadores, tem uma crescente tendência aqui na Costa Rica para que os governos locais, que acho que no Brasil seria... o que tem menor que estado, que é um município? Tem municípios no Brasil? Bom, aqui na Costa Rica tem 82 municípios no país todo. Então, tem uma tendência crescente para que os municípios se declarem amigos dos polinizadores. Então, quando você faz a declaração de amigos dos polinizadores, os municípios recebem dinheiro. Em parte já tem eles um dinheiro e em parte recebem outro dinheiro do Estado central para desenvolver calçadas que sejam amigas dos polinizadores. Então, você faz uma calçada que tem a possibilidade de ter sombra, ter flor, separar a rua das pessoas e tal, e tudo isso está crescendo. É uma tendência interessante para melhorar o bem-estar das pessoas na relação com outras formas de vida. Bom, ainda eu não escutei direto de problemas na Costa Rica com polinização, mas em países onde tem grandes indústrias de monocultivo, isso é um problema
crescente. Nos Estados Unidos, você tem pessoas que alugam abelhas. Então, levam as suas abelhas perto de uma plantação de pistaches ou de amêndoa para que essas abelhas polinizem os cultivos, senão não vai ter produção. A gente não tem esse problema ainda, mas eu nem sei se vai ter, porque tem muita floresta em volta da produção agrícola. E, tendo falado isso, claro que tem algumas indústrias agrícolas problemáticas, principalmente a produção de abacaxi, que a Costa Rica é hoje em dia o principal produtor de abacaxi em volume. E, em parte, é o principal produtor porque tem poucas restrições para o uso de agroquímicos, para a quantidade de terra que é utilizada, para regularidade da contratação de mão de obra. A gente tem muito imigrante ilegal que vem da Nicarágua, bom, ilegal não, que vem de um jeito irregular para trabalhar aqui nas colheitas agrícolas. Isso acontece faz 40 anos, tudo bem. Só que a indústria do abacaxi não respeita as regulações laborais o tempo todo. E, então, isso tem um problema também. E aí, por outro lado, tem umas pesquisas que já começou faz 6 anos, a União Europeia, que poderiam criar umas restrições de importação de abacaxi costarriquenho daqui a poucos anos. Então, acho que esse é um problema muito importante que não está sendo atingido nem pelo governo, nem pela indústria mesma. Acho que a indústria está tentando monetizar tudo o que puder do uso das terras para abacaxi, e aí, se algum dia fecha o mercado europeu, fechou e acabou. Mas, por enquanto, é muito irregular essa produção de abacaxi. Genesi, você gostaria de retomar sua pergunta? Ou ficou esclarecida? Ok, Nádia, ficou esclarecido. Acho que esclarecida? Fiquei satisfeito com as respostas dele. Obrigado. Tudo bem. Vou fazer uma também. Você falou que, na sua apresentação, que o país investiu cerca de 1 bilhão em 35 anos de PSA e tem um retorno de cerca de 1,8 bilhões por ano. Então, parece um ótimo negócio, né? E, ao mesmo tempo, você também mencionou que o PSA paga pouco, relativamente pouco, impede que a pessoa utilize aquele uso da terra para outros fins. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm interesse de participar do programa, não falta dinheiro. No entanto, o que falta, né? Se as pessoas têm o interesse, querem participar, têm o dinheiro, né? O dinheiro, como você mencionou, parte, eu acho que 1/3 vem do imposto do combustível, de onde vem o restante, se é de fundos internacionais. E também complementando a pergunta de Genesi, essas unidades de conservação, essas áreas protegidas que vocês têm, quando o PSA é voltado para áreas privadas, vocês estimulam que os propriedades particulares, eles criem RPPNs nas propriedades deles, ou eles somente direcionam uma área para o PSA durante um determinado tempo que fica vigente no contrato? E de quanto tempo seria? Como que funciona? São várias perguntas em uma. Aqui anotei. Vamos ver. Primeiro, acho que é importante falar de novo sobre o tamanho da produção. São poucas indústrias em poucas propriedades na Costa Rica que têm grandes extensões de produção. Então, uma pessoa, um proprietário de um terreno de 100 hectares, vamos falar, de 100 hectares, que se gostasse de trabalhar essa terra para a produção agrícola, precisaria de uma infraestrutura importante e de um financiamento importante. Então, eu acho que para essas pessoas que têm uma finca de 100 hectares, se resulta um bom negócio deixar essas 100 hectares registradas dentro do PSA, porque aí está recebendo
e não precisa encostar nesse terreno e pode trabalhar fazendo outras coisas em outro lugar. Agora, o esquema do PSA exige que o proprietário registre o terreno todo. Então, aqui a gente tem um registro nacional de terras e, se você quiser, segundo algumas regras, você poderia dividir o seu terreno, mas para poder ter o terreno dentro do PSA, você tem que registrar o terreno todo dentro do PSA. Então, eu acho que isso faz difícil dedicar parte do terreno para outras atividades produtivas. E o último é que, no começo do esquema de PSA, e mesmo antes da criação do FONAFIFO, do Fundo Estadual, teve muito dinheiro de cooperação internacional. Os países escandinavos ajudaram muito a criação do esquema, então não sei se na contabilidade de quanto dinheiro, da onde vem o dinheiro, está incluindo aqueles dinheiros originais, que eram umas quantidades importantes, versus o dinheiro que vem hoje da gasolina, né, do imposto à gasolina. Entendi. É diferente daqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem a reserva legal e a APP, né? Então, o PSA, ele pode ser atribuído também a essas áreas, que já são áreas que não podem ser usadas dentro de uma propriedade, e, além disso, ele estimula não só a preservação dessas áreas tipo intocáveis, e ele estimula o bom uso sustentável da propriedade rural. Então, é toda uma adequação da propriedade, não inviabiliza o uso da propriedade, né? Porque é um programa que estimula também a assistência técnica. Então, deve ter essas diferenças do programa daí, né? E uma outra dúvida é que a Costa Rica, se eu não me engano, ela tem vários biomas, né? Assim, tem vários ambientes diferentes. O PSA, por ser nacional, ele vigora para todos esses ambientes da Costa Rica, para todos esses ecossistemas diferentes, ou só para áreas florestais, né? E de que forma que ele paga a beleza cênica, a água, o turismo está dentro do beleza cênica, né? A biodiversidade, ele faz cômputos diferentes para esses diferentes serviços, ou é tudo um pacote só? Como que funciona? Esse detalhe também não conheço, Naira. Não sei se se discrimina qual tipo de serviço ecossistêmico vem de uma propriedade. Mas eu posso dar uma pesquisada, porque se sim, o que eu estava falando para a Genesi, que originalmente dava prioridade para aqueles fundos, aqueles terrenos que tivessem maior valor ecossistêmico segundo algum critério, que eu não sei hoje em dia se continua assistindo ou não. E o assunto do bioma também tem outra coisa que eu acabei de pensar quando você falou isso, que tem iniciativas privadas de pagamento por serviços ambientais que não estão nem no esquema do SINAC, nem no esquema de PSA. E o maior de todos, que é o mais bem sucedido, hoje já virou uma área de conservação propriamente, mas os primeiros 30 anos era simplesmente um esforço de uma pessoa que estava arrecadando dinheiro para comprar terrenos para preservar o que hoje em dia é o bioma do bosque tropical seco, que é um dos últimos, se não o último bosque tropical seco do mundo. E já essa área tem mais de 100 mil hectares conservadas, e é um bosque muito, muito robusto, muito impressionante, na verdade, mas ele mesmo fala, que é um biólogo, ele mesmo fala que precisa ainda uns 200 anos para ver de novo essa floresta se comportar como uma floresta seca, que tem umas características especiais. Então, nisso de biomas, eu acho que também deve ter algumas outras iniciativas privadas que são alternativas aos esquemas.
E essas alternativas privadas são interessantes, como originalmente foi o Fundecor, onde primeiro foi experimentado o PSA, que o Fundecor virou meio que um laboratório experimental de projetos ambientais, e continua sendo assim. A Luana, que também é do órgão ambiental aqui da Bahia, quer fazer uma pergunta. Luana? Oi. Então, Álvaro, a gente tem discutido muito aqui, porque a gente está em vias de regulamentar a lei estadual de PSA e implementar o programa. Então, a gente tem discutido muito essas estratégias, né? Depois de convencimento, de fazer com que os proprietários rurais, não só os pequenos, porque assim, os pequenos é uma coisa mais fácil, né? Assim, se você der um incentivo monetário a eles, se você der um pagamento, por menor que seja, na nossa realidade, geralmente já é bem interessante para ele. E somado isso, assistência técnica, assim, se for um programa bem feito, com parcerias como a gente pretende fazer, ele tem chance de sucesso. Agora, para os grandes proprietários rurais, já é mais difícil, porque, como a Naira falou, ele tem as obrigações legais dele, de manter a reserva legal, né, que é 20%, e as áreas de preservação permanente. Fora isso, ele vai produzir para ganhar o máximo de dinheiro possível. E a gente tem visto no Oeste, né, porque agora nessas conversas sobre isso, até grandes proprietários rurais que já fazem essas boas práticas agrícolas, essa conversão, né, ainda em projeto piloto. Então, na verdade, o que eu queria falar um pouco, assim, uma dica talvez, ou para a gente pensar nessa estratégia de convencimento, né, se teve isso aí, porque você falou nessa virada que vocês deram de uma situação de desmatamento, né, de crescimento do desmatamento para uma realidade de não ter mais desmatamento e tal. Então, como incorporar isso ao PSA, sabe? Assim, porque a gente sabe que tem o PSA de conversão, né, que o cara vai manter a área dele preservada, em casos de RPPN, de reserva que ele já tenha. Tem o de restauração, que aqui é bem difícil você pegar uma área que já é antropizada, já é desmatada, e convencer ele a restaurar, a transformar em floresta, assim, é bem difícil, só se o cara realmente tiver um pensamento de ambiental, tivesse, né? Mas aqui eu acho que, assim, para a gente realmente transformar e a gente fazer uma coisa, a gente fala em capital mesmo, a gente fala em dinheiro, e a longo prazo, a gente sabe, né, quem estuda sobre isso, sabe que o dinheiro vem, que se você pensar em médio e longo prazo, você converte a área e depois ela se torna produtiva, e depois ela... mas a gente precisa pensar nessas estratégias, porque muita gente já se assusta, não, acha que o cara que produz muito, ele simplesmente vai... Ele é, assim, inimigo do programa. Ele é inimigo porque... Mas eu penso o contrário. Assim, eu, como governo, eu acho que a gente tem que aliar essas pessoas. A gente tem que falar a língua deles. Assim, ganhe dinheiro de uma forma que preserve, pense a médio e longo prazo. Assim. Então, eu estou pensando agora em estratégia de convencimento desses outros públicos, né? Porque a gente tendo dinheiro para investir nos pequenos, a gente consegue. Mas para os grandes e para outras situações, aí falar um pouco disso. Justamente, hoje em dia, a gente está tendo um problema numa comunidade no litoral, no Pacífico Norte, uma comunidade que se chama Nosara. E Nosara é uma comunidade que está conteúda dentro do refúgio de vida silvestre chamado Ostional. E Ostional é a principal praia como fala em português, arribada de tartaruga, da tartaruga verde. E chega lá... Desove de tartaruga, que chega lá, sei lá, 700 mil tartarugas por ano. E é um dos melhores, dos segredos melhor guardados da Costa Rica, em termos de biodiversidade e ecossistemas. Mas nessa comunidade, por outras razões que não têm a ver com as tartarugas, os últimos 20 anos chegou muita gente, principalmente muito estrangeiro,
a desenvolver projetos que têm a ver com bem-estar, com surfing, com yoga, e virou uma comunidade assim muito alternativa para um público de alto poder aquisitivo, como a gente fala. E um desses investidores quer trocar, ou quer mudar, quer eliminar as restrições de construção, de desenvolvimento de obra que tem nesse refúgio, nessa região, nessa comunidade. Porque hoje em dia você pode construir 10% do terreno que você tem e construir a um máximo de 6 metros, e aí ele gostaria de poder construir 50% e construir 12 metros. Simplesmente porque acha que assim é como ele vai conseguir fazer mais dinheiro. Então o assunto já está na corte, já virou um processo legal, e virou também um processo político. Está envolvido o ministro de Ambiente, está envolvido o que a gente chama de alcalde, que é o chefe do governo local da municipalidade, está envolvido os outros empresários, e o meu interesse, a minha oferta para a comunidade é tentar falar diretamente com esse inversionista, com esse hoteleiro, com essa pessoa que tem esses desenvolvimentos, porque se essa região perde a sua capacidade de continuar sendo um destino ecologicamente rico, definitivamente vai parar de ser um destino economicamente rico. A relação é direta, do mesmo jeito que é direto a relação de conservação e crescimento econômico. Talvez devia ter falado isso no começo, que nesses 35 anos de reflorestamento e PSA da história costarriquenha, a gente conseguiu dobrar a cobertura florestal do país. E no mesmo período, a economia do país cresceu 7 vezes. E em boa parte graças a esses esforços de conservação que criam esses serviços ecossistêmicos que têm um alto valor econômico. Mas mesmo assim, eu acho que essa guerra não está ganhada ainda, porque tem pessoas como esse cara que quer simplesmente desmatar e construir e ter balada e festa e cassino e tal, numa zona que hoje em dia, às 8 da noite, está todo escuro, todo em silêncio, porque uma vez por mês tem tartarugas, 3 ou 4 noites chegando lá. E acho que aí o importante é a narrativa, como você constrói uma narrativa que é inclusiva. Você tem que incluir essas pessoas, e como construir uma narrativa que fala a língua dessas pessoas, como você falou, e como você pode construir uma narrativa que também mostre com relativa simplicidade o valor que tem essa visão que para eles é alternativa, mas para você é o que é lógico, né? Nem daria para questionar a nossa visão. Então, esse detalhe narrativo, acho que é muito pertinente, porque precisa ser desenhado. Você precisa ter uma argumentação que seja, pacífica. Porque o contrário disso é continuar indo na direção contrária, que é onde está indo muitos países do mundo, né? Grata, certo, Álvaro. obrigada. Eu vou passar. Eu acho que o Edgar também quer fazer uma pergunta. Edgar, fica à vontade. Álvaro, eu acho que você
fez, digamos assim, os meus pensamentos pularem muros, ampliou bastante a minha consciência desse ponto de vista. A Costa Rica realmente tem uma diferença do Brasil muito grande, sob vários aspectos, né? Muitos, muitos, muitos. E nós atendemos a esse objetivo aí de estudar a Chapada. A Chapada não é diferente de outros cantos do Brasil, do ponto de vista da desigualdade. Nós temos uma desigualdade muito grande. Na Chapada, nós temos alguns produtores, que não são muito grandes produtores, são médios grandes, que produzem, do ponto de vista agroindustrial, algumas coisas usando tecnologia, mas com consumo de água bastante significativo. E temos também as populações, as comunidades tradicionais, que são pequenas comunidades, que às vezes estão sendo afetadas pela falta de água. Os rios, alguns rios estão secando, não sei se por mudanças climáticas ou se por variações em função de ações humanas, agora mais especificamente na Chapada. Então, pela sua larga experiência em relações com outros agentes na Costa Rica e também em ações internacionais, você falou da questão das novas ferramentas para um novo PSA após a internet. A pergunta que eu te faria era o seguinte: que conselho você nos dá para que a gente pudesse assim começar a reunir agentes do desenvolvimento, pessoas de várias áreas envolvidas nesse processo e que pudesse estar aliado a essas novas ferramentas, algumas delas como solução global, ou seja, você ampliou bastante a compreensão disso. De repente, você pode ter valorização de terrenos, de terras na Chapada, de propriedades ou de valor do PSA na Chapada, com fluxos globais de investimentos, coisas desse tipo. Qual era a sua orientação, o conselho que você nos daria? Quem é que a gente deveria procurar, agrupar? Que aspectos desses tecnológicos nós poderíamos também considerar? E parabéns pela sua apresentação, achei sensacional. Obrigado. Não, obrigado a você, Edgardo. Eu queria falar duas coisas, mas eu também queria mostrar uma imagem que talvez teria ajudado a explicar de onde vem tudo o que virou um estilo de vida para mim, na verdade, porque deixa eu só compartilhar aqui um minutinho. Quando eu fui embaixador da Costa Rica no Japão, eu cheguei lá no Japão 10 anos atrás, cheguei dia 1º de agosto de 2011. O Japão acabava de ter o terremoto, o tsunami e o derrame nuclear, e eles precisaram desligar 79 usinas nucleares essa mesma noite e começar a importar quantidades absurdas de combustíveis fósseis para manter a economia funcionando. E eu estava indo no Japão com a missão de desenvolver uma aliança de crescimento verde, como era chamada naquela época, entre os dois países. E hoje eu levava a minha narrativa da sustentabilidade. E quando eu percebi o tamanho do buraco ecológico que eles tinham criado simplesmente por parar de utilizar a energia nuclear, eu entendi que a sustentabilidade já não era suficiente. Porque se já o Japão tinha uma pegada ecológica gigantesca, da noite para amanhã virou ainda maior. Então eu pensei, como que a gente poderia fazer para revertir essas tendências? E aí eu pensei
num modelo de desenvolvimento que fosse regenerativo, obviamente inspirado no que a Costa Rica já tinha conseguido até naquela época, e até hoje mais ainda, de crescimento ecológico e crescimento econômico em paralelo, e se retroalimentando um com o outro. Então, construí esse modelo que simplesmente era uma reinterpretação minha do que era o tradicional modelo da sustentabilidade, que era um equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social, aquela hélice tripla do modelo de desenvolvimento. Mas, na verdade, é que não tem equilíbrio, não tem balanço entre esses três esquemas, entre esses três elementos. Claramente, o elemento ambiental é mais importante, porque o planeta pode continuar mesmo com sociedade, mesmo sem sociedade, mesmo sem economia. Então, preservar a vida e robustecer a biosfera é a alta prioridade econômica e política do nosso tempo, da nossa geração. Então, eu simplesmente reacomodei os três circulinhos, aqueles, e construí esse modelo que tem uma economia global, que é toda a troca de bens e serviços entre pessoas, e não necessariamente por dinheiro, né? Se eu faço um favor para você, eu estou criando valor econômico para você. Se eu fico em casa cuidando das minhas crianças, eu estou criando um valor econômico para a sociedade toda. E ninguém está me pagando por isso, mas estou criando valor. E essa economia global só tem troca de bens e serviços onde tem humanidade, onde tem seres humanos, onde tem comunidade. Então, essa economia global está dentro de uma civilização global. E essa civilização global só consegue se segurar, só consegue se sustentar onde tem meio ambiente com condições de vida. Se tem umas grandes, como fala, umas grandes carências ou quantidades de água, como está acontecendo hoje em dia, que está mudando os padrões de chuvas no mundo inteiro. Então, tem comunidades que têm que migrar. 20 milhões de pessoas por ano saem das suas comunidades porque já não dá para viver lá. Mesmo na América Central. Em Honduras, que é o país da onde vem a minha mãe, Honduras, Guatemala, El Salvador, tem pessoas que estão saindo de lá porque já não tem possibilidade, viabilidade de nem produzir alimentos naquelas terras degradadas. E então, com esse esquema aqui, a gente o que pensou para o Japão é falar como a gente conseguiria robustecer essa biosfera de um jeito que melhore a condição de vida humana por meio de mecanismos ou negócios que ajudem a virar isso uma dinâmica que seja virtuosa e que cresça em espiral. E com isso em mente, a gente até chegou a conceber com o governo japonês uma estrutura para iniciar uma conversa entre países com alto capital natural e países com alto capital financeiro e baixo capital natural, né? Porque é meio louco que tem essa inversão. Aí tem países com alto capital natural e baixo capital financeiro e países com alto capital financeiro e baixo capital natural. E como fazer uma conversa para que seja entendido que o investimento em capital natural vai virar capital financeiro. Mas em um país do tamanho do Brasil, não precisa falar com outros países. Essa é uma conversa que pode ter dentro do país, entre cidades, estados, empresas que têm alto capital financeiro e outras regiões do país que têm alto capital natural. Não estou falando que seja fácil, mas eu acho que essa seria a minha tentativa, de pensar em um jeito que dê para entender que esse capital natural, esse capital financeiro, de qualquer jeito, vem da natureza. E entre maior e mais robusta seja a biosfera e esse capital natural, mais probabilidade haverá de manter o crescimento econômico nos termos que existem hoje em dia, mas com outro tipo de relacionamento com a natureza.
Muito legal, Álvaro. Muito bom o seu esquema. Na verdade, a abordagem da economia ecológica tem um esquema muito parecido com esse, onde fala que todos os sistemas estão inseridos no sistema da biosfera, né? E traz o conceito de entropia, tudo isso. E eu também acredito que é esse o caminho. Então, eu quero agradecer a Álvaro por compartilhar seus conhecimentos, suas experiências nessa primeira rodada de discussão que foi tão rica, trouxe assuntos tão inovadores, né, como o Blocking Change, que eu já tinha lido um artigo sobre isso, mas não tinha ficado muito claro, né, sobre essa parceria com a Natus, né, a empresa Natus, que vem promover certificação também RTPN, também não tinha ouvido falar ainda dessa empresa, trouxe também a ideia dos sensores para averiguar a adicionalidade, de fato, dos serviços ambientais, que é uma coisa relacionada ao monitoramento, que ainda é um gargalo dentro do PSA, né? Então, assim, trouxe várias abordagens inovadoras para nós, e eu agradeço muito a sua participação, seu aceite, satisfação conhecê-lo, viu? E dizer que estamos abertos caso que a gente possa precisar de você nas atividades na Chapada. Seja bem-vindo quando tudo isso passar a Bahia também, a Chapada Diamantina, que é um lugar maravilhoso. E eu passo minhas palavras para você também fazer alguma consideração final, caso queira, comentar alguma coisa, para depois dar um encerramento da nossa primeira rodada de discussão. Bom, não, se a gente tivesse a oportunidade de falar de novo, eu gostaria muito sempre de colaborar e continuar falando, talvez, de alguns outros detalhes. Eu, particularmente, sou assessor do sistema Natus, então conheço bem essa ferramenta. Também trabalho especificamente em desenho de narrativas, e muitas têm a ver com essa conversa de capital natural, esse modelo de desenvolvimento regenerativo. Então, isso é uma coisa que já virou parte natural da minha vida, né? Ontem tive 3 palestras, então já hoje estou feliz que seja sexta-feira, porque tem final de semana, segunda-feira é feriado, então a gente vai viajar agora, já, daqui 1 hora. Então, muito obrigado, e eu aceito o convite, eu vou chegar lá algum dia e quero ir na Chapada Diamantina. Você vai gostar muito. Parabéns. Eu quero também agradecer a equipe da SEI pelo convite e oportunidade de coordenar essa mesa. E como foi mencionado, essa é a primeira rodada de discussão do tema de PSA, dentro de um painel que terá pelo menos mais 4 encontros de especialistas e gestores com o tema, né, dos programas nacionais de PSA. Certamente vem contribuir para esclarecer ainda mais o tema, esse assunto e os caminhos, né, para a implementação da política de PSA e a operacionalização dos programas, que é uma tarefa bem complexa. Então, encerro a primeira rodada de discussão, agradeço a todos os presentes e até a próxima.